Buenas! Como vocês podem ver, corte e resenha. Eu me chamo Vinícius Medeiros e Vinícius Vargas. esse é o Vinícius Vargas, o responsável pelo corte e resenha, responsável pela Container Barbershop, responsável por tudo isso que vocês estão vendo acontecer há 10 anos, mais de 10 anos. E aí? É tempo, hein? Muito tempo, muita história, muita coisa que a gente passou. Tu faz parte, uma boa parte dessa história aí. Há 10 anos atrás a gente cortava nesse mesmo local, porém era apenas um container, hoje são 2 containers interligados. Era um container, tinha um espaço só para um barbeiro, no caso, né? Como é que se chama? Como é que vocês chamam? Era uma estação de trabalho. Estação de trabalho. E tinha umas seis cadeiras de espera. Uma estação de trabalho e 6 cadeiras de espera. Então tinha mais espera do que barbeiro trabalhando. E era tudo diferente. Com o passar do tempo as coisas foram evoluindo, mas não vai ser eu que vou falar isso aí. Quem vai falar um pouquinho, uma retrospectiva desses 10 anos vai ser o Vini, que vai explicar um pouquinho como é que foi, até para os clientes que estão chegando agora, entender que a Container não foi sempre isso aqui que vocês estão vendo. Ela começou devagarzinho e chegou até aqui. Agora é contigo. Então, vou contar a minha história. Há mais de 10 anos atrás, eu trabalhava em outra profissão. Eu era motorista, era taxista, mas já sabia cortar cabelo. Eu corto cabelo há uns 15 anos. Só que daí veio o apoio da patroa, me incentivando a ter o meu próprio negócio, a trabalhar no local, no ambiente fechado, seguro e tal. Então foi quando surgiu a ideia de montar uma barbearia. E para montar a barbearia eu queria algo que me representasse. Eu sou o cara que gosta de inventar coisa, de fazer uma gambiarra aqui, uma gambiarra ali. Aí surgiu essa ideia do container. Que o container hoje em dia virou moda. Quer dizer, naquela época já era moda, entendeu? Mas era uma moda iniciando, na real. Não tinha muito por aqui, verdade? Barbearia, praticamente zero. Tanto que eu fiz um levantamento, e aqui no meu bairro, na época tinha 10 barbearias, que se diziam barbearias, né? Hoje em dia, perdi a conta, passa dos 200. Sim. Mas voltando lá, o container surgiu por causa disso, por ser uma coisa diferente, onde eu pudesse fazer muitas das coisas que tinham, que hoje tudo é diferente, mas muitas das coisas que tinha 10 anos atrás aqui dentro, foi tudo feito pelas minhas mãos, a pintura, decoração, mobiliário, a minha cadeira de barbeiro, não sei se o Vini vai lembrar, mas a minha cadeira foi eu mesmo que fiz. Sim, lembro. Então era uma cadeira de banco de carro, roda de pneu de caminhão, era bem diferenciado. E aquilo ali foi por uns 2 anos assim. E aí veio a necessidade de aumentar. Lembra dessa parte? Sim. Quando a gente botou o outro container? Sim. E aí, quando tu pensou em colocar o outro container, tu já pensou no seguinte: aumentar as estações de trabalho. Isso. Por quê? Porque a demanda já estava alta e tu não dava mais conta. Porque naquela época não era horário agendado. Não era Muitas vezes cheguei aqui e tinha os 6 cabeças aqui esperando para cortar o cabelo. Cara, queira ou não, se tu vai ser o 7º para cortar o cabelo, é daqui a 2 horas. Tu não podia arredar o pé daqui. E aí? E aí o pessoal desistia. Exato. Ou o pessoal vinha no outro dia, mas enfim, a ideia justamente foi essa. Aumentar o container para ter mais estação de trabalho e automaticamente a espera também aumentar. Aí a gente fez uma bancada também, tudo manual, tudo artesanal, para 3 cadeiras. Assim como é hoje, também são 3 cadeiras, mas o layout era totalmente diferente. O layout era industrializado, era, sei lá, tipo estilo oficina. E o pessoal se identificava com isso aí, dava muita resenha, o pessoal perguntando como é que eu fiz, como é que eu tive a ideia, por quê, como. Era pendurado por uma corrente, literalmente uma corrente. A bancada, né? A bancada era pendurada, era uma madeira crua, mas só que tratada ao mesmo tempo. Lembra que as minhas pias eram panelas? Eram panelas que foram feitas um furo para poder botar o cano. Uhum. Então isso, queira ou não, ela atraía os olhos das pessoas também, né? Tinha muita identidade ali. Aí eu sei que 2 anos com um container, os outros 8 anos foi com 2 containers. E aí sempre tive 3 barbeiros, sempre tivemos um bom movimento de pessoas. Claro que na minha história, tá o Vini aqui para comprovar, a gente sempre teve cliente fiel.
de 10 anos, eu tenho cliente de 11 anos, eu tenho cliente de 15 anos atrás. De antes de existir o container. E só isso aí é uma falha, né, cara? O nosso videomaker, ele tá um pouquinho engasgado, se tossindo, mas tudo bem. Cara, vamos pensar o seguinte, a barbearia já completou 10 anos. 10 anos. Dentro desses 10 anos, tivemos praticamente 2 anos de pandemia. Passamos por pandemia. Passamos por uma enchente. Nem me fala. Tá? E a gente vai chegar lá. Isso vai ser para encerrar. Esse vídeo é importante falar também que ele é um vídeo curto, ele não é um podcast de 1 hora, 2 horas. Como diz aqui, ó, corte e resenha, 15 minutos no sofá da Container. Dando uma breve explicação, não vai ser sempre comandado por mim, vai ser sempre comandado pelo Vini, com os seus clientes. Boa. Com os seus clientes contando suas histórias, falando sobre suas profissões, sobre suas vidas, sobre algo que seja interessante para agregar aos próprios outros clientes da barbearia, né, e queiram participar também. Mas vamos lá, vamos resgatar. A pandemia, tá? 2 anos, de 2015 a 2017, tu ficou com um container, montou o segundo container, veio novos barbeiros. 2019 entrou? 2020, né? 2020, chega março de 2020, 16 de março de 2020, tudo fecha. Uhum. Como foi esses 2 anos de pandemia para a barbearia? Tu não vai deixar eu esquecer porque tá melhor de memória do que eu, mas tu fez parte. Lembra que nós filmava aqui, o Vini me ajudou a tirar foto para divulgar o pessoal que nós estava fechado, que quando deu a liberdade de nós trabalhar também, tu me ajudou a divulgar que eu tava voltando a atender. E eu lembro que, cara, eu atendia sozinho quando voltou, 1 cliente, 2 clientes por dia, era muito pouco. Porque as pessoas não tinham coragem ainda, né? Até porque elas estavam em home office, no caso, né? Isso. Elas nem estavam, não tinha pra onde sair, não tinha festa, não tinha nada. Pra que elas iam cortar o cabelo, né? Exato, e a gente também não tinha eu não tinha aquela liberdade de avisar que estava atendendo, porque tu entendia o que estava acontecendo no momento, que não... O pessoal não estava preocupado com isso, né? Com cortar cabelo, com ficar com visual em dia. Só que tem um porém, né? A gente tem a parte financeira. Isso foi muito difícil, não só pra mim, mas acho que pra muita gente. Mas a gente passou, cara. Eu passei. Depois aí veio uma coisa muito boa, que foi o agendamento. Uhum. Eu parei de atender o pessoal por ordem de chegada. Eu consegui daí implantar o agendamento justamente para isso, para que tivesse um cliente a cada vez. E eu nunca tinha, naquela época, né, da pandemia, eu nunca tinha mais do que um cliente dentro da barbearia comigo. Era só eu e mais um. Uhum. Eu e o cliente, quer dizer, né? Mas depois, quando passou 2 anos, ele liberou. O barbeiro que estava comigo voltou, ficou comigo. A gente continuou com o agendamento. E aí a barbearia parece até que deu um salto, assim, ó, deu um up. A gente conseguiu se organizar melhor com o sistema de gestão, que era o sistema de agendamento. Os clientes começaram a gostar mais, a maioria, eu vou dizer 90%, preferem o agendamento. Claro. Por mais que alguns defendam que, mas eu gosto de chegar e ser atendido. Cara, o agendamento, se tem alguém que quiser pegar como conselho aí, o agendamento para mim é primordial. É que isso aí a gente coloca na balança. Eu volto lá no que eu disse antes. Chegava aqui, tinham 6 na tua frente. Sim. Agora com o agendamento, não. Pô, marquei 6h30, eu sei que 6h30 vai ser meu horário. Vai acontecer, já atrasar 5 minutinhos, tá tudo certo, mas eu não vou ficar aqui esperando 2 horas para cortar o cabelo. Eu sou um que prefiro o agendamento. Eu tenho foto, cara, guardada de ter um cliente sentado numa X cadeira e aquele cliente ele ia rodando, sabe, de cadeira em cadeira até chegar mais perto de mim. E aí isso tu vai vendo ali, demorava 2, 3 horas. Não. Tenho fotos, né, porque naquela época eu não mexia muito com divulgação assim, de vídeo. Tinha cliente que sentava do meu lado porque ele era o último, daí ele sabia que ele ia demorar 2, 3 horas, ele ficava ali perto comigo resenhando, sabe? Então, isso gerou muito vínculo com nós, com os clientes. Claro. O cara sabe de história de cliente, o cara sabe da profissão que o cliente teve, do filho que nasceu. Hoje eu tenho cliente que eu corto do filho, daí corto do pai e corto do avô, tipo, são 3 gerações, sabe? Isso é bacana. E também deve ter cliente que o cliente falou, cara, minha mulher tá grávida e hoje tu já corta do filho. Isso aí. É nessa parada que é muito louco. Cara, pra gente, pegando ainda pra essa parte da pandemia, depois a gente vem pra enchente pra encerrar. Essa parte da pandemia, cara, tu que é um cara autônomo, como outras pessoas que são autônomas, ficaram sem trabalho e tudo mais. O que te deixou de legado
pro depois? Isso parece meio clichê, foi muito falado sobre isso. Mas o que ficou de lição de ter que fechar tudo do nada e o que ficou para ti de sensação disso? Cara, a sensação foi de impotência. Na época foi impotência. Como eu só tenho essa renda, e só tinha essa renda, era eu e a família, então só eu que trabalhava, aquilo ali me pegou de surpresa. Só que em questões de legado, eu vou te dizer assim que eu não desisti. Bom, tu sabe disso, a gente conversava bastante. Mas eu consegui um trabalho fora daqui, onde eu podia trabalhar em local fechado, então naquela época era permitido. Tanto que esse trabalho me gerou um grande amigo. Então um dia eu vou trazer ele para entrevistar ele aqui. Ele faz a higienização veicular de caminhão e tal. E naquela época isso estava em alta. Porque os motoristas iam viajar, acontecia alguma... E tinha que higienizar por causa do vírus. Então o que eu fazia? Eu saía de casa às 6 da manhã, trabalhava com ele, voltava até às 5 e conseguia atender 1, 2, 3 caras aqui na barbearia. E isso foi um legado pra mim de tipo assim, de não desistir, eu não podia desistir. E aí mulher em casa, filho em casa. E trazendo pra hoje, eu acho que tipo assim... Quem me conhece sabe, cara, pra mim sempre foi Deus, sabe? Eu sou cristão, eu acredito muito, eu tenho minha fé, acredito muito em Deus. Eu nunca adoeci, nunca peguei Covid. O que te atrapalharia mais ainda num momento muito difícil, cara, muito. Por natureza. Eu cuidava muito, né? Como eu falei, tinha filho pequeno em casa na época, ele era bem nenê. Então eu sempre tinha aquele medo. Então se tu tá atendendo, tá na rua, tá fazendo que nem eu ia trabalhar dentro de um caminhão que podia estar contaminado, o cara vinha morrendo de medo. Mas... o legado é esse, é ter fé e nunca desistir. Bom, passou a pandemia, as coisas voltaram ao normal, praticamente a vida voltou ao normal pleno em 2023, né? Ficou 20, 21, 22 e 23 voltou ao pleno. Vem 23, o ano começa, vem 24, todo mundo, agora é um novo ano, uma nova virada, e aí vem a enchente. O que tu quer saber? Por qual parte tu quer que eu comece? Essa resenha aqui não é para ser algo triste. Sim, já vou começar assim, não é para ser algo triste. É para ser algo bom, porque triste todo mundo. Assim como eu fui atingido, tu foi atingido, o Vitão foi atingido, muitos clientes, ou a maioria dos clientes aqui foram atingidos. Então isso aqui não é para ser triste. A questão aqui é saber assim, veio enchente, perdeu tudo, desacreditou, e aí? Cara, aí tu falou uma coisa que vou te corrigir, eu não desacreditei. Eu te contei isso, né? Te falei? Eu não sei se eu te falei com essas palavras, mas eu te comentei o que eu digo de testemunho de vida, assim, vamos supor. Que, cara, quando deu a enchente, a gente tava trabalhando na sexta aqui, e a minha esposa veio me contar assim, vamos lá, temos que ajudar um parente dela, um tio, de Novo Esteio, do lado da Expo Inter ali. E lá já tinha água. E o mais engraçado é que a gente não acreditou, cara. Que ia ver. Não, e veio o vizinho aqui, veio conversando com nós vamos parar de trabalhar meio-dia, eu vou pra lá ajudar, vamos fazer isso, aquilo, outro. Mas ninguém imaginava que a água ia vir onde veio. A nossa ideia, na nossa mente aqui, era que a água ia vir em 50 centímetros, e a barbearia ia ficar salva, porque a gente levantou maquinário e tal, ia molhar um móvel ou outro, mas as cadeiras que eram de base de caminhão. De caminhão e ferro ia se salvar. Quando veio a enchente, quando tudo isso aconteceu, que a gente viu a proporção da água, que eu vi de manhã no sábado, eu não tava aqui. Tu não desacreditou? Cara, naquela manhã, eu não pensava em preocupado com a barbearia. Juro por Deus, e Deus tá de testemunha, porque eu tava preocupado com o meu guri, que tinha ficado aqui nesse lado de Canoas, embaixo d'água, né? E aí naquela função de tentar ajudar tentar ajudar ele, tentar fazer o que o cara pudesse fazer. Eu não pensei na barbearia. Eu fui pensar na barbearia, e na minha casa, óbvio, foi na segunda-feira quando me mandaram um vídeo. Passaram de barco aqui, filmaram a água sobrando 10 centímetros. Cobrindo o container. Daí eu medi, deu 3,20 metros. É muita coisa. Aí foi quando eu meio que dei aquela como é que eu vou dizer assim... Abafada, aquele choro, aquela aflição. Foi o primeiro momento que eu chorei, assim, que eu tipo, o que eu vou fazer agora? Porque a família depende disso aqui, né? A minha família depende do meu sustento aqui. Mas aí tu sabe, Vini, que nesse mesmo tempo, que eu volto a dizer, a minha fé, crença, Deus, pra mim me bastou. Porque depois que eu pensei, cara, eu tô bem, minha família toda, envolvendo
primo, pai, tio, gato, todo mundo se salvou. Então, passou. E o que eu fiz, cara? Eu fui focar em trabalhar, né? A gente andou, eu fui contigo no abrigo. A gente se encontrou logo. A gente se encontrou. Logo depois. Lembra que no dia que eu te encontrei pra nós ir no abrigo, um primo meu cruzou na minha frente do nada, assim, e daquele... A gente foi fazer um caminho diferente e encontrou ele. Totalmente... como é que se fala? Totalmente aleatório. Naquele dia a gente foi lá eu fui parar em Bacupari pra levar eles embora. Sim, eu lembro disso. E pra te resumir mais um pouco, que é uma coisa que eu quero que fique pra uma próxima entrevista, falando de enchente, é que a respeito da barbearia, que eu não desisti, a gente continuou, me veio uma coisa muito boa, que foi meu sócio. Hoje a gente tem um sócio, que na verdade ele era pra ser meu patrão. Eu ia trabalhar pra ele, eu me ofereci pra vaga que ele tinha, porque na época, antes da enchente, ele tinha montado uma barbearia, mas estava sem profissional, e quando deu enchente, surgiu essa oportunidade. Mas o cara acabou virando um amigo também. É um cara que te abriu portas no momento difícil. Nossa, portas, estendeu a mão, isso eu não posso me queixar, Deus foi muito bom. E eu quero que isso fique uma próxima entrevista. Acho que é interessante um dia eu trazer ele aí. É interessante, eu acho que é legal saber também a visão dele, por ter, queira ou não, te ajudado, né? Sim. Ter te dado essa oportunidade, ajudado e tudo mais. Mas, como a gente falou, né? 15 minutos no sofá da Container, então a gente não vai se alongar. Esse é o vídeo na íntegra, se você olhou na íntegra, né? Mas vai ser lançado alguns cortes, com alguns trechos, algumas falas, algumas coisas. E, cara, para finalizar esse vídeo, que é um vídeo agora mais sério, né? É dizer o quanto eu te admiro. Tu é um cara que todo mundo que convive contigo tem que te admirar, porque tu é um cara que não desiste, tu é um cara resiliente, tu é um cara que trabalhou em outro emprego, tendo a barbearia do caminhão. Cidade, né? Tu é um cara que como a gente disse agora, quando veio enchente, eu te encontrei 3 dias depois, tu tava pensando que tava bem, que teus filhos estavam bem, que tu tinha descoberto que o Valentim tava bem, então assim, tu é um cara que não desiste. Tenho orgulho de dizer que sou teu amigo e principalmente tenho assim, muita admiração por ti. Show. E esse é o primeiro. Não é à toa que tu tá aqui comigo, né? Esse é o primeiro e agora vai vir outros. E a gente, nessa longa história nossa aí, cara, a gente teve uma sociedade. A gente tivemos uma outra Pra quem fala que sociedade é um problema, eu acho que depende muito. O Vini se tornou um amigão, a gente teve uma sociedade, o negócio não deu certo, a amizade continuou. E a vida segue. E no fim a sociedade virou isso, né? Virou essa amizade. É isso aí. Sempre quando tiver alguma coisa má, ruim que aconteça na nossa vida, a gente tem que tirar a lição, como foi na pandemia, na enchente, ou quando um negócio não deu certo, que foi o nosso caso. É isso, um abraço. Até o próximo. Até o próximo. Valeu.